Amigos do Sport Center, aos poucos o São Paulo vai reforçando talvez aquela que é a posição mais carente do atual elenco, a lateral esquerda. Após perder o Wellington, que assinou no ano passado um pré-contrato com o Southampton, Jamal Lewis, que após 6 partidas teve uma grave contusão e foi devolvido ao Newcastle, e Michel Araújo, que foi vendido para a equipe do Bahia, o São Paulo só ficou com o Patrick Lanza. Só que nas últimas 24 horas conseguiu 2 jogadores para a posição. O primeiro ainda não tem data certa para chegar. O Wendel, que assinou um pré-contrato com o São Paulo. O ex-jogador da seleção brasileira, que pertence ao Porto e tem contrato com a equipe portuguesa até a metade do ano, já está acertado com o tricolor. Se houver um acordo entre São Paulo e Porto, ele chega agora no início da temporada. Se não, só se apresenta a partir do segundo semestre. Enquanto espera o Wendel, São Paulo também acertou com o Enzo Dias, lateral de 29 anos do River Plate. Veio para o Brasil para realizar exames médicos, todos os trâmites legais serem adequados à legislação brasileira e assinar contrato. Até por tanta coisa assim, ele não viaja com a delegação no início da pré-temporada nesta quarta-feira para os Estados Unidos. Essa pré-temporada começa nesta quarta com uma reapresentação às 8 da manhã no CT da Barra Funda. Às 9 horas o elenco vai de ônibus para Campinas, para o Aeroporto Internacional de Viracopos. E às 13h15 acontece a viagem para os Estados Unidos. A partir desta quinta-feira, os treinos vão acontecer no complexo da ESPN, na cidade de Orlando, na Flórida. Tamo junto então, tá? Vai treinar na nossa casa lá na Flórida, na ESPN de lá. É um baita centro esportivo, aqui falando sério. Você, jogador de São Paulo, então, prepare sua mala se não tá tudo pronto, que é 8 da manhã a apresentação. Elton Serra, você que é acostumado a fazer malas, viajar para todo canto, me fala, o que você acha do Enzo Dias na lateral esquerda? Enquanto não tem a certeza se o Wendel chega, o Enzo Dias, no ano passado, teve uma contusão, ficou fora um bom período da temporada, né? O que você acha, como você avalia essa contratação do São Paulo? Bom, primeiro, uma posição que o São Paulo tem carência desde a temporada passada, mesmo com o Wellington como titular. Né? Tinha apenas um jogador confiável. Jamal Lewis nunca foi um jogador confiável. Uma contratação bem aleatória, inclusive, né? Na temporada passada, acabou se lesionando e não teve aí condições de ajudar o São Paulo. O Enzo Dias é um bom jogador, é um jogador que consegue mesclar a questão defensiva, né, numa linha de 4 mais sustentada, e também é um jogador muito bom no apoio. A gente está vendo aqui do meu lado, né, a quantidade de vezes em que ele chega à linha de fundo pelo lado esquerdo. É um jogador que consegue também ter essa capacidade de abrir o campo, né, como um ponta, muitas vezes, pelo lado esquerdo do ataque. Então acaba sendo, sim, para mim, uma contratação que, claro, eles estando saudáveis, estando à disposição 100%, essa questão física sempre é preocupante, acaba sendo um bom reforço para o São Paulo. O Galopo já não vinha sendo utilizado na temporada passada, né, Edu? Eu já falei aqui algumas vezes que ele era a reserva do Rames Rodrigues. Ele conseguia ficar atrás na fila do Rames Rodrigues com a camisa do São Paulo. Então, acho que para ele também acaba sendo importante. O São Paulo ainda precisa reforçar mais o seu sistema defensivo, precisa reforçar mais as laterais e melhor as laterais, porque o jogo do Zubeldia depende muito também dos lados do campo, né? Tanto dos laterais quanto dos pontas. E na temporada passada, ele fez muitas adaptações. Colocando Michel Araújo muitas vezes para jogar como ala, tirava o Lucas do lado do campo para colocar um pouco mais por dentro, tirou os 2 pontas, né, para jogar com 2 referências, o Luciano e o Caleri, o Luciano mais próximo do Caleri, o Wellington Rato entrava e saía da equipe, né, inclusive os dois, Michel Araújo e o Wellington Rato, não farão parte do elenco do São Paulo. Estão vindo para Salvador, inclusive, os dois. É um momento também de pensar em melhorar os lados do campo. O São Paulo precisa ter mais opções na temporada que vem para que o Zubeldia consiga fazer com que o seu jogo seja melhor assimilado pelo grupo. É isso. O nosso Elton Serra fala de Salvador, o Rato vai para o Vitória e o Michel Araújo, assim como o Nestor, a dupla vai para o Bahia. O Michel Araújo chegou a quebrar galho de lateral esquerdo, o Rafinha chegou a quebrar galho de lateral esquerdo no fim da temporada, não foi bem, claro, não é a dele. Então, acho que dentro desse contexto, o Enzo Dias vem para preencher
esse espaço enquanto o Wendel não chega. Aí o São Paulo vai ter 2 laterais mais rodados, bem experimentados em diferentes perfis, mas por hora o Enzo Dias não é um cara que resolve, que encanta pela contratação, pode encaixar. Nesse primeiro momento, vem para ser o lateral que o São Paulo tem para jogar. E é um jogador que, em termos de característica, até em termos de conhecimento, né, o Zubeldia, o técnico argentino, conhece muito bem os jogadores do seu país. É um cara que chega com essa vantagem, com um conhecimento maior do seu técnico. Ele chega como o alívio mesmo para essa posição, André. O São Paulo precisa de jogadores nas 2 laterais. Com relação a ele, só a atenção da recuperação física, né? Passou por cirurgia recentemente, problema muscular, não jogou tanto quanto gostaria no segundo semestre. Aquelas coisas que fazem parte da carreira de um jogador. O São Paulo sabe, evidentemente, do estado do jogador que contratou. A comissão técnica pediu e ele resolve um problema, uma das carências do elenco. Agora falta resolver do outro lado, ou então será necessário também ser criativo, e às vezes a criatividade não funciona tão bem. E o mercado do São Paulo perdeu muitos jogadores. Sim. Trouxe o Oscar, então é algo que também a torcida ficou muito feliz, mas precisa ser mais agressivo, precisa trazer mais jogadores? São Paulo não pode ser tão mais agressivo, né? São Paulo tem uma questão orçamentária muito grave a se resolver. São Paulo tem limites financeiros que preocupam o seu torcedor e alguns conselheiros do clube. Então, São Paulo faz uma opção que me parece interessante para a realidade do clube. São Paulo troca quantidade por qualidade. São Paulo perde muitos jogadores, alguns deles titulares, alguns jogadores importantes, mas São Paulo se desfaz de muita gente e contrata menos, mas jogadores com um poder de resolver os problemas um pouco maior. Sim. Então, São Paulo perdeu o Nestor, Michel Araújo, o Wellington Rato, foram embora jogadores, o Galopo, jogadores de meio campo, trouxe o Oscar, que vai chegar para jogar. Tem a recuperação do Pablo Maia, tem o Alisson voltando com mais ritmo, tem a renovação do Luiz Gustavo, tem a lateral direita para olhar com carinho. De fato, o Rafinha é um cara muito importante em vários aspectos, ele saiu. Aí perdeu o Wellington, perdeu o Jamal Lewis, que não ficou, o Patrick não tem confiança, trouxe agora o Enzo Dias. Então, o São Paulo troca quantidade por qualidade. Dentro do que o São Paulo tem de orçamento, acho que é uma decisão mais acertada, e as demais vagas de elenco podem ser preenchidas por garotos da base. O São Paulo sempre forma muita gente, e olhar durante a temporada as oportunidades de mercado que surgem. Dá para começar a temporada então da maneira como está, André? Que foi? Dá, eu acho que dá. Questão das laterais, de uma das laterais, essa coisa do Wendel, o Porto, se agora, se daqui 6 meses. Enquanto isso, o São Paulo tem que se virar com o que está lá. A manutenção da comissão técnica, a sequência de trabalho, um jogador que é diferente, muito diferente dos outros tecnicamente, chegando para voltar ao clube depois de muito tempo, isso tem importância. Acredito que os jogadores, principalmente aqueles de meio de campo no São Paulo, estão felizes e satisfeitos com a chegada do Oscar, por poder jogar com ele. Sim. Vamos ver como o Oscar vai imediatamente se readaptar ao futebol, se ele vai precisar de um pouco mais de tempo, em especial na parte física, a questão da diferença de competitividade. Vai se cobrar dele, claro, desde o primeiro jogo na Flórida. Ele vai para a Flórida? Imagino que sim. Imagino que sim. Mas desde a primeira aparição, independentemente de onde seja, que ele faça a diferença, que ele seja decisivo, etc. e tal, porque aqui as coisas funcionam desse jeito. Mas ele pode responder bem, ele pode fazer tudo isso que se espera dele. Isso muda o São Paulo tecnicamente falando. Vamos passar agora para o Santos. Hoje teve a apresentação. Tamo junto, então. Bora falar agora sobre Caleri, o atacante do São Paulo, disse não ao River Plate mesmo depois de receber 3 ligações do técnico dos Milionários, o Marcelo Gallardo. Informação sobre esses contatos telefônicos foi publicada pela imprensa argentina. O River tentou muito convencer o atleta do São Paulo a se mudar para Buenos Aires. A promessa de que ele seria o titular absoluto do River Plate ao longo da temporada e com destaque para o Super Mundial de Clubes. O River está tentando montar o melhor time possível para fazer bonito na competição internacional. Caleri agradeceu o contato, ficou contente e lisonjeado de ter conversado com Marcelo Gallardo, mas nem levou a situação à diretoria do São Paulo, entendendo que precisa cumprir seu vínculo com o tricolor. Contrato que só se encerra em dezembro de 2026, ele não esquece e não esconde a sua gratidão pelo tricolor. Vale a lembrança também de que seu salário é dos mais confortáveis. R$1.300.000 mensais, terceiro jogador mais bem pago do elenco são paulino, só atrás do Oscar, que custa R$2.300.000, e também do Lucas Moura, que fatura R$1.800.000 mensais.
Fechando o noticiário do São Paulo, Enzo Dias se despediu dos jogadores do River Plate nessa terça-feira, deu entrevista à imprensa de lá afirmando que já é jogador do São Paulo. Ele é aguardado nas próximas horas para viajar com o time nessa quarta-feira para os Estados Unidos, onde será feita a pré-temporada. Por lá o São Paulo enfrenta o Cruzeiro e o Flamengo. Bora de informação exclusiva, Ferrarese interessa ao Inter Miami, o clube de Lionel Messi. O pessoal do São Paulo me confirmou que o tricolor recebeu há alguns dias a oferta do clube americano para um empréstimo com obrigação de compra se metas forem alcançadas. Vale a lembrança de que o São Paulo investiu caro, 4 milhões e 300 mil euros para comprá-lo do Grupo City depois de um período de empréstimo. Acontece que o Ferrarese, com o Zubeldia, perdeu espaço e não conseguiu ser titular. Ele hoje é a segunda opção no banco de reservas. A dupla de zaga titular no fim da temporada passada tinha Alan Franco e Sabino, com o Arboleda sendo a primeira alternativa, só depois aparecia o Ferrarese. Até por isso o São Paulo prefere negociar o Ferrarese em definitivo, mas não fecha as portas para um empréstimo com obrigação de compra. O Inter Miami e o São Paulo discutem uma compensação financeira para esse empréstimo e os detalhes dessa obrigação de compra, em relação às cifras e também quais condições precisariam ser batidas para que essa compra se tornasse obrigatória. Na temporada passada, o Ferrarese disputou 25 jogos com 1 gol e 2 assistências. O contrato dele no tricolor só se encerra em dezembro de 2027. Tricolor que já fez várias saídas no seu elenco, garantindo uma redução na folha de algo na casa de 2 milhões de reais por mês. Você, na condição de dirigente são paulino, venderia o Ferrarese? Sim? Não? Empréstimo com obrigação de compra? Já deixa registrado no espaço para comentários a sua opinião sobre o tema, beleza? Dias, né, lateral direito, que estava lá no River Plate, vem por empréstimo aí para o São Paulo. O São Paulo tem uma carência, né, lateral esquerda, o São Paulo tem uma carência nas duas laterais, entende que precisa reforçar as duas laterais para essa temporada. Ele já se despediu lá do River Plate, do clube dele, do agora ex-clube dele, mas não deve embarcar num primeiro momento lá para os Estados Unidos com o restante da delegação amanhã não, porque tem questões burocráticas, exames médicos, é um jogador que está vindo de outro país, tem uma outra nacionalidade, então tem todo um trâmite burocrático a ser feito. Então, num primeiro momento, o Enzo Dias não vai com São Paulo lá para a Flórida para pré-temporada. Então, vamos ver como é que o Zubeldia aos pouquinhos vai encaixando ele, até porque o São Paulo já tem também um pré-contrato com o Wendel, também para a lateral esquerda. É um jogador que eu entendo que vem para agregar ali no elenco, tal, para compor, não chega para ser o titular, mas pode acabar se tornando o titular porque o Wendel tem essa questão de não estar conseguindo vir agora aqui para o São Paulo. Então você tem o Patrick, vai ter o Enzo, enfim, o Zubeldia vai ter que compor esse setor com o que tem num primeiro momento. Ele é reserva no River Plate. Exatamente. Então ele vem para ser reserva no São Paulo, mas pode ser titular na primeira metade, isso, exatamente, da temporada até o Wendel chegar. Eu sempre gosto de jogador argentino, temperamento, comportamento, atitude em campo. Por que será? Eu me identifico, né, com o jeito do argentino encarar o jogo de futebol, sempre faca no dente e tal. Vamos ver se dá certo, porque eu confesso que não lembro de muitas partidas dele. É uma aposta, Olha, pegando uma bola ali de bate-pronto. Vem de uma lesão muscular. É uma aposta nesse momento. Lesão muscular não incomoda, não. Só incomoda a mim, que tô velho, não consigo mais jogar. Você nem jogador, Então, mas lesão muscular cura. As provocações já estão aqui, imagina em campo, gente. Joelho, hoje à noite, vamos jogar, tá? Não, mas ele é do meu time. Nós vamos jogar contra o diretor. Por quê? Contra o diretor. Mas o pessoal aqui diretor da produção, da edição, fez uma panelinha lá. Aí botaram os jovens, os que correm, os bons, tudo no mesmo time ali. Você estava dizendo que eu envelheci o time, o nosso time, né? Eu também sou velho. Eu também sou velho do time. Rapaz, velho. Perto dos meninos aqui, que 18, 19, 20... Gente, já tem vai filho. Ficar feio, né? Mas eu quero ver o Fini parar o Zé Paz hoje. Aí não vai parar. Ó. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulino de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí e deixa seu like aí pra estar fortalecendo o nosso conteúdo aqui de São Paulo. Galera, São Paulo aí, fechando mais uma contratação aí. Enzo Dias, né? Desembarcou em São Paulo aí ontem. Desembarcou em São Paulo ontem à noite e vai ser jogador do São Paulo. Galera, é bem provável que o São Paulo fique com o Enzo Dias aí para suprir o lugar de Wendel, que só deve chegar no meio do ano.
E o Porto vai fazer de tudo para não liberar o Wendel, porque o Porto disse que o São Paulo é, fez coisas, como é que fala, antissociais com o jogador e com o clube ficou bastante chateado e acredito muito que não vão liberar o Wendel, muito por conta disso. O São Paulo está na dele e disse que não fez nada e eu também como São Paulino sei que o São Paulo não fez nada. O Porto está querendo dizer que o São Paulo aliciou o jogador com contrário e tudo mais antes dos 6 meses e o São Paulo não fez isso. Eu acredito muito que essa vinda do Enzo Dias aí vai fazer com que o São Paulo tire o pé do freio e espere encerrar o vínculo ali do Wendel, fazendo com que o Enzo Dias seja o titular do São Paulo aí nos primeiros 6 meses do ano aí e com o Patrick Lanza ali de reserva. Galera, o Caleri também de última hora aí recebeu ligações aí do Marcelo Gallardo, técnico lá do River Plate, o técnico do River Plate tentando convencer o Caleri a ir para o River Plate para jogar Super Mundial e tudo mais. Porém, foi uma ligação até inútil, porque o Caleri rejeitou e falou que quer ficar no São Paulo até o final do seu contrato, que é em dezembro de 2026. Caleri já vem sendo sondado pelo River Plate faz muito tempo, River Plate e Boca Juniors. E o Caleri é um cara que eu dou muito ponto, porque ele nunca deu espaço para nenhum outro clube, desde que ele chegou no São Paulo, nunca deu espaço. Sempre vi várias especulações, mas as especulações do Caleri são especulações que acontecem e logo de imediato já são desfeitas. Por quê? Porque ele não deixa virar aquela novela. Ele não deixa virar aquela novela. Ele corta logo o mal pela raiz. E isso daí não acaba crescendo, não acaba virando uma novela. E o São Paulo se apresenta hoje, já deve ter se apresentado hoje, e viaja para a Flórida aí para fazer, para Flórida não, para os Estados Unidos, para fazer a sua pré-temporada lá. E 12 jogadores vão retornar de lá para fazer o início do Paulistão aí, que vai ter um time bem mesclado, porém é necessário porque o São Paulo tem alguns jogos lá na Flórida, inclusive contra o Cruzeiro e contra o Flamengo, que é a pré-temporada que o São Paulo vai fazer. Galera, então é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima. Valeu!